TV Vila Velha, a TV que a nossa gente vê. Muito bem, pessoal, nós voltamos com mais um bloco do programa Companhia do Esporte e hoje nós tivemos o prazer de participar aqui no Hotel Planalto de um painel debatendo o futuro do basquetebol, iniciando justamente pelo trabalho de base. Tivemos aqui em Ponta Grossa a presença de ilustres do basquetebol, né? Rolando, que já foi atleta da NBA, mora atualmente em Curitiba, Danila Bucão, campeã mundial pela seleção brasileira, que também atua em Curitiba, Fábio Pelanda, assistente da seleção brasileira, e quem está aqui ao meu lado é o nosso amigo Dante de Rose, que, inclusive, além de estar participando do painel, também está realizando uma clínica de mini basquete aqui em Ponta Grossa. Primeiramente, Dante, uma satisfação muito grande estar conversando com você. Fala pra gente aí, de uma forma geral, o que você achou desse bate-papo aqui, esse painel do basquetebol brasileiro. Bem, meus cumprimentos a todos, né? Eu acho que toda vez que a gente consegue reunir pessoas interessadas em discutir algum tema é extremamente proveitoso e não foi diferente aqui, né? Eu acho que nós discutirmos aí o futuro do basquete, por extensão também o futuro do esporte, né? A partir do trabalho de base é muito importante e eu acho que isso é o que está realmente que nós estamos precisando no nosso país em termos esportivos, né? Amplificar um pouco mais esse trabalho da base, principalmente no basquete, que vem ao longo do tempo vem tendo problemas seríssimos de renovação, né? Então eu acho que foi uma conversa muito bacana, uma participação bacana, não só dos componentes da mesa, que são pessoas extremamente experientes e competentes, mas como também a participação das pessoas que estavam no público, que interferiram e fizeram observações bastante interessantes. Várias questões foram levantadas aqui, Dante. Uma delas, bem pontual, é em relação à capacitação desses profissionais que atuam com o trabalho de base, em especial com o mini basquete. Uma associação que você fez assim muito forte com essa formação que o acadêmico vem tendo na universidade, a perda do espaço do esporte, enfim, é uma questão assim muito preocupante no seu entendimento. Com certeza. Ao longo dos anos, o esporte tem perdido um espaço muito importante nos currículos das escolas de educação física. Isso de uma maneira geral. Claro que existem exceções, mas historicamente o esporte deixou de ser, digamos, uma disciplina importante dentro da programação, em detrimento de outras disciplinas que visam mais questões da atividade física, enfim, do personal, trabalho em academia. E isso traz um problema muito sério na formação desses egressos das escolas de educação física para trabalhar com iniciação esportiva. Isso não acontece só no basquete, acontece em todos os esportes. E aí esses jovens saem da faculdade sem uma formação adequada e para agravar um pouco mais o problema, eles não têm nenhum tipo de curso complementar que dê a eles um mínimo de noção daquilo que eles podem fazer, principalmente no trabalho de iniciação, que é um trabalho super importante, né? Não é porque o trabalho é de iniciação que a gente tem que contar com pessoas não preparadas, muito pelo contrário, é o momento de termos pessoas muito preparadas que estão lidando com seres que estão em desenvolvimento, não só esportivo, né, mas principalmente desenvolvimento global, físico, mental, cognitivo, e aí essa perda de espaço tem nos trazido muito problema. Dante de Rose, para quem não conhece, é um especialista em ministrar cursos de mini basquetebol, inclusive tendo aí uma enormidade de vínculos no Brasil todo. Fala um pouquinho para a gente, Dante, como que você faz, como é desenvolvido esse trabalho, esse projeto com mini basquete? Então, nós temos um projeto, eu faço parte, nós somos em 3 pessoas, eu, o Diego Silver, que ele é um rapaz novo, que trabalha hoje com categorias de base no Corinthians, e também tem um blog muito interessante, um canal no Facebook, que é o Área Restritiva, que eu recomendo
para aqueles que querem acompanhar basquete, é área restritiva. Entrou lá, você consegue acessar. E a Sarit Anisha, que é uma jovem também, que trabalha com basquete com um projeto social em Pirituba, que é na periferia de São Paulo, né? E nós resolvemos criar esse projeto, que se chama Projeto Escolinhas de Basquete no Brasil, exatamente para poder tentar fazer uma aproximação dessas instituições e a gente poder fornecer algum tipo de material para eles. Então, inicialmente nós fizemos um mapeamento do que existe de projetos através de contatos pessoais, de divulgação em redes sociais, e hoje nós estamos com 260 escolinhas e projetos cadastrados no nosso projeto. E o objetivo é esse, fornecer informações. A cada 15 dias a gente envia material, eu envio textos, enviamos vídeos, no sentido de dar um apoio, principalmente para aqueles projetos que estão alocados em regiões muito distantes dos grandes centros, né? Então, por exemplo, nós temos hoje praticamente, se não me engano, o único estado brasileiro que não tem projeto cadastrado na nossa escolinha é o Rio Grande do Norte. Então nós temos todos os estados, inclusive Distrito Federal, um número considerável. E é muito bacana de ver o interesse das pessoas. E até eu faço um convite, aqueles que quiserem participar, é muito simples, é só mandar para mim, no meu e-mail particular, que é dante.basquete@gmail.com, dizer qual é o nome do projeto, que cidade que funciona, a quem atende e, evidentemente, os contatos, telefone, um e-mail, que passa a fazer parte do nosso grupo. E aí a gente vai trocando informações. É muito legal de ver que realmente tem muita coisa acontecendo no Brasil. Tem muita coisa mesmo. Eu fico muito feliz de ver, por exemplo, estados como Rondônia, como Mato Grosso, enfim, o Brasil inteiro, eu diria o Brasil inteiro, participando desse movimento. Um Brasil que, na verdade, pelo que se levantou até mesmo nesse painel aqui, Dante, um Brasil que está sem uma política ou um projeto bem definido e, na verdade, o trabalho que vocês estão fazendo até supre um pouco essa carência aí com o trabalho de base do basquetebol, né? A gente percebeu aqui uma carência muito grande de algo bem definido no nosso país em relação ao basquetebol. Sem dúvida. Nós não temos uma política esportiva, né? A verdade é essa. Então, nós não temos um planejamento a longo prazo, por exemplo, para você definir algumas situações esportivas dentro da nossa realidade. Então, nós vivemos dessas ações esporádicas, ou de pequenos grupos, ou até ações individuais, né? Ações como essa, por exemplo, que foi realizada aqui, de um grupo de pessoas interessadas, mas as instituições que deveriam estar cuidando disso não estão cuidando, por N razões que talvez não valha nem a pena discutir, mas a confederação, as federações, elas deveriam se preocupar com essa situação de capacitação desses profissionais. Houve uma tentativa há algum tempo da criação da Escola Nacional de Treinadores, infelizmente não teve sequência, onde havia uma proposta metodológica, uma proposta de acompanhamento desses profissionais, com níveis, né, de graduação, digamos assim. Então, técnicos de nível 1 para trabalhar com iniciação, técnicos de nível 2 para trabalhar com base, nível 3 para trabalhar com adulto e assim sucessivamente. Mas, infelizmente, o projeto não prosseguiu. A própria CBB resolveu não dar continuidade ao projeto. Então, a gente fica numa situação bastante difícil, vivendo, como eu disse, dessas ações pontuais, né? Eu que saio para dar uma clínica, o outro que vai fazer um curso, um grupo como aqui do pessoal do Memorial para reúne as pessoas, vamos ter uma clínica e tudo bem, a gente tenta contribuir, mas sabe que isso não é o suficiente, não é o ideal. O ideal seria que isso tudo fosse institucionalizado dentro de um projeto esportivo que infelizmente o país não tem. Você elogiou muito a escola argentina. É claro, não é por acaso, o basquetebol argentino vem se posicionando entre os melhores do mundo já há algum tempo, mas especifique para nós aí a que se deve esse carinho com o que está acontecendo com o basquetebol na Argentina. Eu acho que fundamentalmente a gente são alguns fatores, mas eu destacaria primeiro a questão cultural.
O argentino ele tem assim um envolvimento muito grande, até às vezes exagerado, né? Essa questão, nós sabemos como o argentino ele é envolvido com as suas questões, principalmente as questões esportivas, e basicamente o interesse dos profissionais em se desenvolver. Então, na Argentina, eu já participei de algumas clínicas, de alguns cursos, e você faz um curso e minimamente você tem 200 ou 300 pessoas envolvidas nesse curso. E, evidentemente, que isso acaba resultando numa situação bastante interessante, como, por exemplo, Buenos Aires, se você em Buenos Aires, qualquer bairro de Buenos Aires tem 5, 10 equipes de mini basquete, por exemplo, e de todas as categorias. E aí você tem espaço para essas pessoas trabalharem, né? E aqui, infelizmente, esse espaço está restrito aos clubes. A não ser esses projetos com os quais eu tenho tido aí algum contato, mas na maioria das vezes esses projetos são feitos voluntariamente, por pessoas abnegadas que reúnem lá um grupo, conseguem uma quadrinha da escola, de um espacinho e tenta fazer. Então eu vejo isso, sabe? Eles têm realmente... Eu não digo que eles tenham um projeto, porque eu não vejo também a Argentina como um projeto de basquete, mas eu vejo esse envolvimento muito forte, um interesse em se desenvolver o basquete, e quem comanda tudo isso é a Confederação Argentina e a Associação de Técnicos da Argentina, que é fortíssima. Hoje na Argentina você tem quase 2.000 técnicos envolvidos com uma associação de técnicos, e aqui a gente ainda está tentando recriar uma associação que foi muito forte na década de 1980, depois acabou, criou-se uma aqui, uma ali, mas na verdade acabou não se criando nada, né? E hoje existe a tentativa, o Carlão, ex-atleta de Franca, o Chuí, ex-atleta de Franca, tentando reativar a associação de técnicos, mas é muito difícil, porque os próprios técnicos não dão suporte. Os técnicos cobram, mas não querem dar suporte. Isso é uma realidade também. O nosso técnico, ele não dá tanto apoio assim a essas iniciativas. A organização dos técnicos para estruturar melhor o basquetebol brasileiro, em especial de base, que é o nosso foco aqui, seria um dos caminhos, ou o primeiro caminho, para que amanhã ou depois nós tivéssemos um basquetebol melhor, inclusive para as pessoas que estiveram hoje aqui, que são apaixonadas pela modalidade e estão descrentes de que no futuro próximo alguma coisa se conserte. Essa organização por parte dos treinadores do Brasil seria um dos caminhos, ou o caminho inicial para isso? Com certeza. Se nós tivéssemos uma associação de técnicos forte, né, onde as pessoas realmente pudessem discutir problemas do basquete de uma forma organizada, e não assim em grupos Tudo bem, existem os grupos aí do WhatsApp que a gente discute e tal, mas são discussões que acabam se perdendo, porque nada é sistematizado. Então hoje eu entro lá no grupo, eu vejo uma situação, eu comento, eu discuto, alguém comenta, discute e acabou, morreu, né? Então eu acho que deveria, por mais esforço, né, que todos fazem nesses grupos, mas deveria haver uma instituição que coordenasse tudo isso, e evidentemente essa instituição seria uma associação de técnicos. E uma outra instituição que seria importantíssima, talvez atrelada à própria associação, é a escola de treinadores. Que aí sim você teria, como nós já tivemos, a escola de treinadores durou aproximadamente 3 ou 4 anos. Eu, pelo menos, fiquei 2 anos na escola como coordenador pedagógico. Então nós tínhamos um programa de cursos, nós tínhamos uma metodologia, e enquanto ela durou, funcionou. Então isso prova o seguinte, que se você tem algo que te dê suporte, se você tem uma instituição que te dê suporte, você consegue realizar as coisas, sem dúvida nenhuma. E aí você consegue sistematizar. Porque o problema é você colocar toda essa discussão num papel e ver quais são os pontos importantes e as prioridades. Olha, apareceram 10 pontos. O que é prioridade? Hoje a prioridade é criação da Escola Nacional de Treinadores. Tá bom, então nós vamos batalhar para isso. Mas fica tudo jogado no ar, né? Ficam coisas assim explodindo no ar e nada a gente consegue sistematizar. Na verdade o que a gente percebe é que o basquete brasileiro ele tem vivido de acasos, né? Não do fruto realmente de um projeto contínuo, um projeto que realmente tenha uma credibilidade legal. E a nossa expectativa é que a partir de conversas como essa, com pessoas apaixonadas,
com o Fábio Pelanda, que esteve aqui, com a Dalila Bulcão, com o Rolando, até mesmo com a presença do professor Dante, passando a experiência que ele tem já, especialmente na questão da organização para se fazer um basquetebol de base melhor, que garante, obviamente, o futuro das gerações, é que nossa modalidade realmente cresça bastante. Dante, mais uma vez eu quero agradecer a tua presença aqui em Ponta Grossa, nessa iniciativa espetacular do pessoal do Memorial. Eu sei que nessa segunda-feira você tem a clínica, onde na prática muita coisa boa também vai acontecer. E vamos, já que nós não temos aí um apoio que seja de poder público, alguma coisa assim nesse sentido, eu acho que as ações isoladas aí, elas podem dar um novo horizonte para a nossa modalidade. Realmente, é aquela história, né? Se o poder público não faz, a gente não pode ficar esperando a coisa cair no colo, né? Então, nós temos que fazer. Não é o ideal, mas eu acredito que se nós não tivéssemos também essas ações pontuais, a coisa poderia estar bem pior, né? Poderia estar bem pior. Então, ainda bem que tem pessoas que se importam e que estão preocupadas em promover alguma coisa. E eu estou à disposição, eu gosto muito de conversar, de compartilhar, de trocar ideias, de transmitir um pouco de conhecimento. Eu acho que isso é fundamental, porque aí você vai aglutinando as ideias e você pode chegar a algum lugar. Então, eu que agradeço, né, toda a atenção e amanhã estamos lá na quadra. Maravilha. Esse foi o professor Dante de Rose, que tem aí inúmeros livros já lançados, de uma forma geral, sempre falando do basquetebol, e que esteve aqui participando do painel do basquetebol, do futuro do basquetebol brasileiro. E eu tenho certeza que aqui algumas sementinhas foram plantadas para que no futuro bem próximo muita coisa legal possa acontecer, especialmente com essa ação fantástica que promove o Memorial do Basquete Pontagrossense, resgatando a história de verdadeiros ídolos e também fazendo o basquetebol acontecer através de iniciativas como essa. A gente vai para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho tem mais Cedo Esporte. Fique por aí.